Querida, voltamos porque o nosso encontro na sala é muito curto e aqui a gente vai dar continuidade para a nossa catequese em família, realizando a nossa etapa, a minha Santa Quaresma, e dessa vez concluindo a espiritualidade. Nós já vimos as práticas ao jejum, a caridade e agora a oração. A oração que é o fundamento, que faz com que, não somente a Quaresma, mas de uma maneira geral, a nossa fé possa existir. Como é que vai acontecer a nossa relação com Deus, de proximidade, de conhecimento, se a gente não falar com Deus? Então, essa experiência de estar com Deus é chamada de oração. O que é, por que é importante e como devemos fazer. São 3 pontos que hoje a gente vai falar. Ao encontro e associando a oração. Este encontro está relacionado de alguém para outra pessoa. Então se trata aqui de uma procura, de uma busca. E que busca é esta que proporciona o encontro entre Deus e a pessoa? Esta é a definição do que seja a oração. Portanto, nós vamos percorrer um entendimento em que este encontro, esta relação, possa significar a oração. Então, nós podemos perceber o homem, a pessoa humana, que vai ao encontro. Mas somente será a pessoa humana que vai ao encontro? Será que Deus também ele não vem ao nosso encontro? É esta a beleza da oração. Queridas crianças, nós vamos ao encontro de Deus e Deus também vem ao nosso encontro. É uma busca que nós chamamos recíproca. É uma procura, é um encontro que vai pela vontade nossa, que é impulsionada por Deus. Deus nos procura à medida que a vontade surge em nosso coração, como sendo uma decisão, uma indicação de Deus para nós. Então, nós temos um relacionamento, e este relacionamento de Deus vai se dar de uma beleza tão bonita. O catecismo vai dizer que Deus desperta em nós o desejo para nos encontrarmos todos com Ele, meus queridos filhos. Então, aqui nós vamos ter uma relação viva e pessoal com Deus, que está vivo, e um Deus que é verdadeiro. E que sentido é esta afirmação de um Deus que sempre vem ao nosso encontro? Por isso é verdadeiro, por isso é vivo. Então toda oração se caracteriza por este encontro de Deus para com a pessoa, da pessoa para com Deus. Neste encontro se cria um relacionamento. E este relacionamento vem do falar com Deus. E como é que a gente fala com Deus? Para que serve justamente esta oração? Para que serve este diálogo da pessoa com Deus? Meus queridos, vale a pena lembrar aqui que todo relacionamento acontece como uma intimidade. A pessoa procura, a pessoa busca, e todo relacionamento se faz com uma característica fundamental, que é a conquista do respeito, a conquista da confiança, a conquista do amor, do pensamento. E quando a gente fala em Deus, a gente fala em rezar, em prece. E aí exige de nós algumas atitudes. Ao longo da Bíblia, dos ensinamentos todos, este encontro de Deus, este relacionamento, se foi dado como uma aliança. E a oração justamente tem essa segunda característica. Deus que se revela amorosamente, que busca o encontro, e que deste encontro, que também suscita, ou seja, desperta no coração das pessoas esse sentimento de buscar, de se encontrar com Deus. E aí a gente vai na Bíblia aprender com o próprio Deus, o seu Filho, Jesus. Jesus que nos mostrou como é esta vida de oração. E mais ainda, mostrou para cada um de nós
este relacionamento feito na procura, na busca. E como Jesus fez isso? Em vários momentos, ele se retirava para orar. Jesus vai, antes de ser traído, por exemplo, se retira e diz para os seus amigos, os seus discípulos: ficai aqui e orai, e vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Vamos compreender como e para que serve falar com Deus. Pedro, apóstolo e seguidor do homem chamado Jesus, é por causa disso acusado de traição. Se for condenado, a pena é a morte. Vocês cristãos deveriam pensar bem antes de desafiar o rei Herodes. Eu não quis fazer nada contra Herodes. Pode até ser. Mas quando ele vê um grupo como o seu crescer como um incêndio na floresta, ele fica um pouco nervoso. Se eu fosse você, não perderia o meu tempo tentando fugir daqui. Esses 2 brutamontes vão dormir do seu lado. E há mais 14 do lado de fora da cela. A acusação é traição. Traição? A mesma acusação que foi feita contra Tiago. E contra Jesus. Não me importa o que vocês dizem. Podemos arrancá-lo de lá. Há 16 soldados de guarda. Então lutaremos contra eles. Contra uma legião de romanos armados até os dentes? Você é mais valente do que inteligente, Joás. Então vamos subornar os guardas. Eles aceitarão o dinheiro, é claro, mas não libertarão Pedro. Pelo amor de Deus, vamos ficar sentados vendo a morte de Pedro? O que nós podemos fazer? Nós somos apenas um pequeno grupo de cristãos. E eles são o Império Romano e tem milhares de soldados só em Jerusalém. Mas se nos juntarmos, nós poderemos... Nós não poderemos nada. Não permitem nem que tenhamos armas. Eu acho que não temos esperança. Devia se envergonhar, Marcos. Então meu filho, que ensinou o evangelho a milhares de pessoas, acha mesmo que os nossos esforços não levarão a nada? Mamãe, não está sugerindo que... Estou sugerindo que você se lembre do que Jesus ensinou sobre o poder da oração. Será possível que só eu estava lá quando ele fez o sermão da montanha? Lembrem-se o que o mestre disse. Todas as coisas são possíveis para aqueles que creem. Peçam e ser-lhes-á dado. Procurem e encontrarão. Batam e ser-lhes-á aberto. Porque todos os que pedem com fé receberão. Ensine a gente a orar, mestre. Quando orarem, digam: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Orar. Ele nos ensinou como, e ele afirmou que qualquer coisa é possível, desde que a gente creia. Espere, essa não é a casa daquele seu tio rico? É sim, mas acho que não devemos entrar. Ele nunca aceitou Jesus realmente. Se ele tiver alguma fé, poderá nos ser útil. Pobre Pedro. Estamos pedindo a todos, que orem por um milagre para que Pedro seja libertado.
Perdoe-me, mas eu não creio que nossas orações sejam suficientes. Você acredita que Deus tem o poder de fazer milagres? Sim, mas acho que não tenho fé para crer que Ele sempre fará. Tem uma parábola de Jesus que fala alguma coisa sobre isso. Por favor, conte-me. Ela fala sobre um juiz. Esse juiz não era muito justo. Meritíssimo, ela está aí de novo. Aquela viúva? Infelizmente. Quantas vezes será que ela vai voltar? Olha, diga a ela que eu... Mulher, a senhora não pode entrar aqui. Caro juiz, eu lhe imploro que julgue a minha causa. Eu já ouvi sua causa umas 12 vezes. A senhora é viúva, não tem nada. E os donos da terra tomaram sua casa. O senhor é a única pessoa que pode me ajudar. Eu lhe imploro que faça alguma coisa. Eu já revi seu caso e minha sentença não mudou nada. Eles roubaram a minha casa. E se o senhor não fizer alguma coisa, o que é que as pessoas vão pensar do senhor? Não me importa o que as pessoas pensam de mim. Então, por que não pensa no que agradaria a Deus? Só me interessa o que agrada a mim. Como pode estar contente se eu fui roubada? Basta! Vai ter uma nova casa na prisão se não me deixar em paz. Então, faça isso. Essa é a única maneira de evitar que eu volte. Por que a senhora não aceita não como resposta? Porque o senhor é a única pessoa que pode me salvar. E eu tenho fé que fará isso. Muito bem. Tomarei sua casa de volta. Obrigada, querido juiz, obrigada. Essas características aqui, ó, a humildade, a fé, a confiança, o amor, a esperança. O meu rezar, a minha prece, a minha oração, o meu relacionamento com Deus, o meu falar com Deus, ele vai se dar com estas características. Nenhuma pessoa que é orgulhosa, que é soberba, que se sente o poderoso, vai conseguir falar com Deus. Precisa ser humilde. É na atitude de reconhecer na presença de Deus uma superioridade. Por isso que a gente olha para o alto. Por isso que a gente contempla quem está acima de todos nós. Somente o humilde pode falar com Deus. Humilde de coração. De quem se reconhece como nesta ilustração acima, pequeno diante de Deus. E nós vimos o próprio Jesus nos ensinar isto, não é verdade? Só pode falar com Deus também aquele que desenvolve a fé. A fé é uma virtude, ou seja, é um dom que nós desenvolvemos a cada novo encontro. Mas por que é importante rezar? Por que é importante orar? Por que é importante falar com Deus? Porque orar, e aí é uma definição que nós vamos aprender justamente no Novo Testamento. Orar significa pedir. Rezar significa pedir. E aí nós vamos ver neste exemplo a importância do que é pedir e a importância que Jesus nos ensinou porque devemos pedir. Diz aí, escreve aqui embaixo. Você tem pedido a Deus? Quaresma é uma oportunidade que a gente, ao fazer o sacrifício em busca da nossa conversão, mudança ou melhora de vida, a gente também pede a Deus. E olha como é importante pedir. Jazão e eu levaremos o irmão Isaac. Esta lista é da senhora. Lembre-se, todos os cristãos de Jerusalém devem orar pela libertação de Pedro. Eu sinto muito ter trazido más notícias. Eu fiquei feliz com a sua visita, irmão Gabriel. E pode contar com a minha oração. Traição? Só estão procurando motivo para matá-lo logo. Nós contamos com o julgamento para ter mais tempo. É uma coisa que podem fazer bem rápido, como fizeram com Tiago. Acho que Joás estava certo. Nós temos que enfrentá-los. Não, Marcos e Maria estão certos. A oração é a nossa melhor e única arma. Será que adianta? Quero dizer, Deus sabe o que queremos.
Quantas vezes mais temos que repetir? Mais 1000 vezes. Uma vez Jesus contou uma história sobre isso. Havia um homem que foi procurar um amigo no meio da noite. Erasto! Preciso da sua ajuda. Erasto! Em nome do diabo, o que tá fazendo? Não é nada em nome do diabo, eu garanto. Então fala. Sim, alguns amigos meus apareceram lá em casa e eles vieram de muito longe. Ótimo, um abraço pra eles. Espera, é que eu não tenho nada. Minha família tá dormindo. Estou tão... É claro. Olha, alguns amigos meus apareceram lá em casa e eu não tenho pão para alimentá-los. Já não lhe disse para ter pão extra em casa? E por que eu faria isso? Você sempre tem. Erasto, você está aí? Erasto! Escuta, há uma família dormindo aqui dentro. Todos estão dormindo. Todos? Menos você. Sim, todos estão menos eu. Bom, e já que está em pé, pode me emprestar alguns pães? Erasto! Obrigado. Oh, Erasto, obrigado. Agora, volte pra cama. Você tá precisando dormir um pouco. Viram? Vejo um homem que chega no meio da noite e recebe o que pede. Desde que queira o bastante para continuar pedindo.